Farmácia caseira. O trabalho foi composto pelas 6 alunas: Emily, Joana, Marcela, Tuane, Sol e Enaira. Nos 6 domicílios pesquisados, foram encontrados no total 74 medicamentos. O trabalho foi realizado em 6 domicílios. Cada domicílio, uma estudante administrou a entrevista. Emily realizou a entrevista em um domicílio com 3 moradores, encontrou 10 medicamentos. Joana realizou a entrevista em um domicílio com 5 moradores, encontrou 11 medicamentos. Marcela realizou a entrevista em um domicílio com 4 moradores, encontrou 18 medicamentos. Tuane realizou a entrevista em um domicílio com 2 moradores, encontrou 10 medicamentos. Sol realizou a entrevista em um domicílio com 2 moradores, encontrou 12 medicamentos. Enaira realizou a entrevista em um domicílio com 2 moradores, encontrou 13 medicamentos. Todos os dados coletados foram realizados em forma de roda de conversa, pois as 6 alunas tinham afinidade com os moradores por serem familiares. Isto resultou em uma conversa aberta e poder abordar com sinceridade todos os erros e acertos cometidos pelos moradores. As informações encontradas nos 6 domicílios foram: Entre os locais de armazenamento, 45% dos medicamentos estavam no quarto, 32% na cozinha, 15% no banheiro, 4% na despensa e 3% na bolsa. Houve uma conversa com os moradores que guardavam os medicamentos no banheiro e na cozinha, explicando que a guarda deve ser feita em um lugar longe da exposição à luz, calor e umidade. E esses 2 locais facilitavam a exposição, que poderia alterar a validade do medicamento. Os tipos de medicamentos encontrados foram 35% medicamento referencial, 26% de medicamento similar, 35% de medicamento genérico, 1% de medicamento fitoterápico e 3% de outros remédios. Foram encontrados os medicamentos sem tarja, 44%. Tarja vermelha com retenção, 21%. Tarja vermelha sem retenção, 33%. Tarja preta, 2%. Formas farmacêuticas. Foram encontrados 16 formas farmacêuticas, entre elas comprimidos revestidos, pastilha, pomada, cápsula, solução tópica, solução oral, solução nasal, emulsão, xarope, colírio, aerosóis, suspensões, pós-granulados, cremes e outras formas farmacêuticas. A mais encontrada foi de comprimido. Apenas 36% destes medicamentos continham bula, enquanto 64% estavam sem bula. Os medicamentos encontrados sem embalagem foram de 45% e com embalagem 55%. Na conversa com os moradores foi explicada a importância de guardar a embalagem junto com a bula, pois nelas encontramos informações muito importantes, como a guarda, contraindicações e qualquer dúvida podemos consultá-la. Via de administração. Foram encontradas 77% via oral, 16% via tópica, 3% anal e 3% oftálmica e 1% via nasal. Foram encontrados 51% de medicamentos com receita e 49% de medicamentos sem receita. A origem dos medicamentos foram 72% comprado, 21% posto médico, 4% amostra grátis, 3% doado. Lembrando que o uso de medicamentos doados ou amostra grátis é extremamente contraindicado, e mesmo assim isto ocorre frequentemente. Foi conversado com os moradores que tinham medicamentos doados e amostra grátis, explicando que o tratamento da pessoa que o doou pode ocorrer de uma forma diferente consigo, além de que só um médico é autorizado para prescrever uma medicação, com a ajuda do farmacêutico, que avalia se o medicamento é adequado para tal tratamento. Foi encontrado medicamentos em uso e fora de uso, apresentados separadamente nos gráficos a seguir. Foram encontrados 55 medicamentos fora de uso com potencial de uso e 4 medicamentos fora de uso sem potencial de uso. Em uso foi encontrado 27 medicamentos com sobra potencial e 14 medicamentos sem sobra potencial.
Uma moradora precisava tomar 2 comprimidos à noite, como o médico prescreveu, porém tomava apenas um, achando que era o suficiente. Esses casos acontecem frequentemente, lembrando que o médico deve deixar bem claro que para o tratamento correto necessita tomar os medicamentos corretamente. E também é o papel do farmacêutico ressaltar isto no ato da entrega do medicamento. Dentre os 6 domicílios pesquisados, apenas um descarta corretamente seus medicamentos. Os outros 5 descartam em lixo comum ou no vaso sanitário. Para os 5 domicílios que faziam descarte incorreto, foi explicado que a substância química composta no medicamento pode prejudicar o meio ambiente e foi indicado os locais corretos, como algumas farmácias que aceitam e hospitais.